Hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai refletir bastante sobre essa dúvida que muitas pessoas têm. Ô gata, eu insisto numa situação ou eu desisto daquela situação? Eu tenho um casamento que eu não estou feliz, eu sigo com esse casamento, eu insisto um pouco mais ou eu desisto? Qual é o momento certo para isso? Alguém está vivendo algum dilema parecido com esse? E não precisa ser apenas no relacionamento, mas pode ser na área profissional. Será que eu saio desse emprego? Será que eu mudo de profissão? Será que eu insisto um pouquinho mais nessa profissão que eu tenho? Eu espero um pouco mais e depois eu saio? Qual é o momento certo para isso? Olha só, a Márcia, estou nessa situação. A Israeli está aqui. A Fernanda, eu. A Márcia está falando da área do relacionamento. Você está vivendo essa questão? A Cris eu conheço. Cris, eu conheço a história. A Stephanie, no fundo, sempre sabemos a resposta do continuar ou desistir. Mas nos falta, às vezes, a ação e a coragem. E sobra o medo, né? E acaba sobrando medo. Legal que você pôs isso. Legal, Stephanie, que a gente vai falar exatamente disso daqui a pouquinho. Cabral.festas também se identificou. A primeira coisa que eu quero falar, que eu acho que é importante que você reflita a respeito. Desistir do que é importante para você não é o caminho. Muitas coisas você deixou de conquistar ou de prosperar porque você desistiu antes. E desistir, presta atenção, acabou se tornando um hábito. Então, aquilo que realmente é importante para você, não desista. Siga em frente. Só que você precisa estar preparada para que em alguns momentos você mude a rota, que você mude o caminho. E você talvez desista por alguns fatores. O primeiro deles é a falta de preparação. Escreva aqui, preparação. Você precisa estar preparada para atingir aquele objetivo. Você tem que estar preparada para atingir aquilo que você quer alcançar. E você talvez tenha desistido porque não estava preparada. E preparação vem através de conhecimento, vem de autoconhecimento e vem de ação. Conhecimento, autoconhecimento, ação. Quando você coloca essa roda para girar, conhecimentos que você não tem ainda, autoconhecimento e ação, você cria, e eu quero que você escreva essa palavra, evidências. Evidências. Quando você cria uma evidência, você prova para si mesmo que é possível. E isso é importante para a sua mente, presta atenção. A sua mente o tempo todo ela está buscando sobrevivência. Ela está buscando manter a sua sobrevivência, o que é ótimo. É ótimo. Só que muitos dos medos que você tem são medos imaginários e são medos que a sua mente usa primeiramente para garantir a sua sobrevivência, para que você não haja. Porque se você age, principalmente em algo que você não conhece, quando você não tem um futuro certo, até porque o futuro não é certo, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer depois que você tomar uma decisão, para sua mente é ótimo que você paralise, para que você fique onde você está. A procrastinação, que eu sei que você talvez tenha, e você agora deu um sorrisinho porque você se identificou com isso, a procrastinação é um sintoma dessa proteção que muitas vezes essa mente tem. A mente tem uma interpretação de que algo é ruim para você, que algo é perigoso. E aí você paralisa, você adia, você inventa desculpas. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui, se você se identifica com isso. Então, desistir daquilo que é importante para você, não faça isso. O que você precisa é de preparação para alcançar o seu objetivo. Você precisa sim tentar. Você precisa sim tentar. Porém, agora vamos falar o outro lado da moeda. Bom dia, Bia, seja bem-vinda.
vamos falar do outro lado da moeda. Existem momentos que você precisa reconhecer. É reconhecimento de quando mudar de direção se torna necessário. De fazer alguma escolha. Ô gata, mas como que eu vou saber se é a hora de eu desistir ou de eu permanecer? Presta atenção. É importante que você sempre use o tempo, por isso que eu falei hoje do tempo, na Coragem do Dia, como um parâmetro. Você precisa estabelecer um tempo, presta atenção. Você precisa estabelecer um tempo e principalmente metas. Escreva aqui, metas. Você precisa ter metas dentro de um tempo. Para que você possa atingir essas metas e criar evidências. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu sei que é muito clássico. Relacionamentos, algumas pessoas aqui já estão nesse momento do dilema. Eu saio do relacionamento, é hora de eu desistir do relacionamento, é hora de eu insistir, e se eu me arrepender? A gente vai falar daqui a pouquinho desse e se eu arrepender. Mas, vamos imaginar que o seu casamento hoje te traga infelicidade. E você não sabe o que fazer. Não sabe se você sai, se você insiste mais, se você dá uma chance. A primeira coisa, estabeleça um tempo para que as coisas mudem ou que você tenha evidências que isso está mudando. Então isso vai vir, claro, de talvez uma conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, virá do seu próprio trabalho de autoconhecimento, porque muitas vezes, presta atenção no que eu vou te falar que eu sei que vai te incomodar. Às vezes o problema não é só o outro. Às vezes o problema também está com você. Faz sentido? E aqui a gente precisa ser adulto e maduro para encarar essa verdade inconveniente. Talvez você também tenha os seus problemas e você precisa curá-los. Porque talvez você esteja jogando toda a responsabilidade para o outro resolver um problema que é seu. E isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Márcia, sim, estou analisando. Ótimo. É bom fazer essa autoanálise. Boa, Fernanda. Claro que sim. Ótimo. Que bom. A Stephanie, o arrependimento no casamento é só a ideia do que já se foi, da imagem que criamos do outro, e quando passamos a ver a realidade, o sentimento de dor vai diminuindo dia após dia. O arrependimento, essa sensação de arrependimento, ela tem muito a ver, presta atenção, com uma, e eu quero que você escreva para não esquecer, com uma ferida emocional. É algo que a sua mente já viveu, algum medo, por exemplo, de ficar sozinha, o medo de não dar conta. Isso é algo que você já viveu. Então a ideia de se arrepender vem disso. Os pensamentos surgem para que você permaneça onde você está, mas por conta de uma ferida emocional. É por isso que você precisa fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com a sua história é você curar essas feridas, para que a sua decisão, presta atenção, ela seja a mais racional possível. Hoje, muitas das decisões que você toma, inclusive esse eu desisto, permaneço, ela vem de um olhar emocional. É como se você tivesse óculos onde você tem aqui uma lente de emoção. Então você não consegue olhar evidências. Então, ter esse tempo e essas metas vão te ajudar a entender se realmente aquilo vai mudar ou não. Se aquilo realmente tem chance de se transformar. Isso cabe também, por exemplo, para uma profissão. Porque a felicidade, como eu falei há pouco, a felicidade está no caminho. A felicidade está no dia a dia. É uma conta emocional. Escreva aqui. Uma conta emocional. Escreva conta emocional para você não esquecer.
Bom dia, Sebastião Silva. João Raposo Fox, fala João, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Conta emocional. Nesse percurso da sua vida, essa conta emocional, ela não pode estar negativa o tempo todo. A vida não é apenas flores, sorrisos, alegria, felicidade, não é. Mas esses momentos precisam ser maiores do que a tristeza, a humilhação, a desvalorização, a falta de interesse. Não dá para você viver o tempo todo dessa maneira. Sem vontade de acordar todos os dias para realizar, ir para o trabalho arrastada. Isso não dá. Isso não dá. Essa conta emocional, ela precisa ser positiva. E se você, depois de fazer esse plano, como eu disse, de você ter um tempo, de você, muitas vezes, colocar as metas e essas metas não forem atingidas, essa é uma evidência de que, digamos, está na hora de você desistir. Não vale você insistir. Tudo bem? Faz sentido? Então, não confunda isso daqui, ó. Persistência com teimosia. A persistência te leva à prosperidade. E a prosperidade, como eu disse, não é apenas financeira, a prosperidade na sua vida. A prosperidade dessa conta emocional. E a teimosia te leva ao desgaste. E eu vou além. A teimosia te adoece. Ela faz você permanecer no mesmo lugar. Então, existem situações que você precisa estabelecer o limite. Porque, presta atenção, você talvez esteja esperando que uma circunstância externa aconteça para que essa circunstância externa decida por você. E isso, claro, é conveniente, isso aí é confortável. Você não faz nada, alguma coisa acontece e tudo se resolve. É você que está num casamento infeliz e que está lá esperando, já sabe que esse casamento faliu, mas você fica esperando que o outro tome a decisão e ele peça a separação. E aí tudo se resolve maravilhosamente bem. Isso é uma ilusão. E eu acho que você já é adulto o suficiente para entender que adultos fazem o que precisa ser feito. Adultos assumem a responsabilidade da sua vida. Escreva aqui, responsabilidade. Você precisa começar a assumir a responsabilidade das suas decisões e das suas escolhas. Isso está no seu controle. Agora, ficar esperando que o outro tome a decisão, que o outro mude, que o outro isso, que o outro aquilo, isso não está no seu controle. O estoicismo, a filosofia estoica, ela fala isso de uma maneira muito clara. Controle aquilo que você pode e aceite aquilo que você não pode controlar. Você não pode controlar a decisão do outro, porque se você continuar vivendo à mercê, à espera da decisão do outro, desculpa, você não vive. Faz sentido? A Stephanie, e quando o adulto não amadurece? Creio eu que você esteja falando de uma outra pessoa, provavelmente, né? de um parceiro. Isso não está no teu controle, ele amadurecer. Não tem como você colocar fertilizante para ele amadurecer, entendeu? Seria bom, né? Mas não tem como. Então está na hora de você tomar a decisão. Isso está no seu controle, Stephanie. E isso está no seu controle. A sua decisão. A sua escolha. Ô gata, mas eu tenho medo. Sim. O medo faz com que você desista. É por isso que você precisa ter, escreva aqui, blindagem emocional. Você não toma decisões, você não faz escolhas, porque você tem medo. A falta de ação na vida das pessoas vem dessa falta de blindagem emocional. Porque blindagem emocional, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle
dos medos, especialmente os medos imaginários. Porque você não toma a decisão muitas vezes porque você acha, por exemplo, que você não será capaz de sobreviver sem aquela pessoa, que você vai morrer de fome se você mudar de profissão e que ninguém vai olhar mais para você. E aí você prefere se manter numa vida de sofrimento, você prefere adoecer todos os dias e deixar essa sua conta emocional negativa. Olha para a tua conta emocional agora e veja se ela não está negativa e há quanto tempo que ela não está negativa. Você talvez tenha alguns momentos de prazer e você talvez esteja se anestesiando inclusive com isso através de bebida, de comida, de compras, de perder tempo em rede social. E desculpa, isso não é vida. Isso é uma vida medíocre. Desculpa eu te falar isso. E eu sei que talvez isso te incomode. Mas é uma vida medíocre. E você não é uma pessoa medíocre. Você não é uma pessoa medíocre. Você não nasceu para ser medíocre. Você não nasceu para ter uma vida apenas de sobrevivência. Para de acreditar nisso. Para de se conformar com isso. Você merece muito mais do que você está vivendo. Só que você precisa começar agora a fazer escolhas. E algumas dessas escolhas é desistir sim de pessoas, é desistir sim de situações. E é desistir principalmente de viver no sofrimento. Essa é a maior e a principal escolha que você precisa fazer agora. É desistir de viver no sofrimento. É desistir de ter essa conta emocional negativa. Porque isso está te adoecendo, isso não está te levando para lugar nenhum, a não ser para o fundo do poço. E só cabe a você fazer essa mudança. Então não são as suas circunstâncias que estão te impedindo, é a sua falta de decisão. É a sua falta de preparação. É a falta de blindagem emocional. Porque quando você tem essa blindagem emocional, você atravessa o percurso. Você atravessa a tempestade. Você se recupera mais rápido de um tombo. Sem blindagem emocional você vai desistir. Sem blindagem emocional você vai desistir daquilo que é bom para você e vai manter na sua vida aquilo que você já deveria ter desistido. Para de vender a sua vida por tão pouco. E esses medos imaginários, eles precisam ser controlados. Porque a sua vida poderia já estar diferente se você tivesse deixado para trás algumas situações, algumas pessoas que só te enfraquecem. Faz sentido isso para você? Oi, Alessandra. A vida não desistiu de mim, então só não desisto mais de mim mesma. Ótimo. É isso, Alessandra. A vida não desiste de você. Guarda essa frase. Ela não desiste. O tempo todo a vida, ela está te mostrando caminhos, está te mostrando oportunidades. Só que o seu medo e a sua falta de controle sobre o medo te paralisa. Você começa a acreditar nesses pensamentos enfraquecedores que você tem. Pensamentos de que você não é capaz, de que você sempre erra, de que você não faz nada direito. E isso você aprendeu, porque você ouviu isso. É por isso que fazer as pazes com a sua história é tão necessário. Não desista, Fernanda. Não desista. Não desista. Da vida, não. Desista das pessoas e das situações que te enfraquecem. Isso, desista disso. Desista disso. Você precisa entender que existe uma vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem. Para todos nós.
A vida de coragem é a vida do agir com o coração, é a vida que é boa para você. A vida que é de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que está aqui na tua essência. Aquela vida que te traz um sorriso no rosto. E você talvez não esteja alcançando, abraçando essa vida de coragem, porque você não tem blindagem emocional. Quando você tem blindagem emocional, você entende que existe sim a possibilidade de uma vida diferente. Muitas pessoas que já fizeram a blindagem emocional comigo no meu programa sabem disso. A maioria das pessoas que entra na blindagem emocional, a maioria, ela está sem esperança, como muitas de vocês estão aqui. Ah, não vai dar, não consigo, a minha circunstância é isso, a minha circunstância é aquilo. A blindagem emocional é uma preparação. E para você mudar a sua vida, você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Não vai cair do céu essa mudança de vida. O meu papel aqui todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, é tentar aqui, ó, vou brincar aqui, ó, é te chacoalhar, ó, é te chacoalhar, para que você entenda que essa decisão ela é sua. E que você pode sim ter uma vida diferente, longe do sofrimento, longe dessa mediocridade. Mas para isso, você tem que saber a hora de deixar algumas coisas para trás. Peraí que acabou. Desligou a luz aqui. Estamos com mau contato aqui. Peraí. A minha luminária. Opa, peraí, vamos ver. Bom, temos luz aqui, né? Depois a gente resolve essa questão aqui. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, a vida que você deseja, ela está do outro lado. Muitas vezes, quando você insiste naquilo que não te serve, é como encher um copo que está transbordando. Faz sentido isso para você? Quando você insiste, por isso que você precisa determinar um tempo, por isso que você precisa determinar metas. É como se fosse, digamos, a última chance. Mas uma última chance com tempo determinado, com metas para serem atingidas, para que evidências sejam criadas. Porque é muito fácil, por exemplo, principalmente quando você está num relacionamento, presta atenção. Bom dia, Lucimar, tudo bem? Amanhã estamos juntos, hein, Lucimar? A Lucimar, eu ia fazer hipnoterapia com ela online na segunda-feira. Tava caindo o mundo aqui na minha casa, no escritório. Mas segunda-feira estarei no consultório para não ter erro. Segunda-feira não, sexta-feira, amanhã. Isso aqui é muito comum que eu vou falar para você. Que é muito comum. Você resolve dar uma segunda chance, uma terceira. Às vezes tem gente que está na 28ª chance, né, para o parceiro. E aí, você não determina parâmetros, você não determina metas para serem atingidas, para você entender se essa pessoa realmente ela está fazendo algo diferente. No começo, presta atenção, aí no começo você percebe uma mudança. Nossa, agora a pessoa está mais carinhosa comigo. Nossa, a pessoa agora está mais atenciosa comigo. Alguém já viveu essa situação? E aí, depois, volta tudo ao normal. A desvalorização, a humilhação, às vezes as traições, tudo volta do mesmo jeito. E aí você continua. Por quê? Porque você não determinou, você não fez esse plano para que a pessoa passe por isso. Peraí, regra, se me desvalorizar mais uma vez, acabou. É como no futebol, cartão vermelho. O futebol tem, para quem não sabe, tem duas punições no jogo. Você faz uma falta, o juiz te dá um cartão amarelo, que é um cartão de advertência. Opa, a próxima falta você está fora.
Aí o jogador vai lá e faz a segunda falta. Cartão vermelho, ele está fora. E você precisa ter esses parâmetros bem claros para você. Tudo bem? Faz sentido? Você precisa. Por isso que ter metas, e é importante você ter o tempo. Para que você esteja no controle. Por exemplo, perdão. A gente falou essa semana aqui sobre perdão. Muitas pessoas dizem que perdoaram. Que bom, voltou a luz. Deixa eu desligar aqui que vai queimar. Tem algo acontecendo aqui na minha luz. Muitas pessoas dizem que elas perdoam. Só que o perdão, presta atenção, o perdão tem que ser no seu tempo e não no tempo do outro. E muitas vezes você perdoa porque você está pressionada, você está machucada, você está confusa. E aí você não sabe direito o que está acontecendo, e aí a pressão é tão grande, e aí muitas vezes se usa os filhos como um argumento. E aí você também muitas vezes usa os filhos como uma desculpa para suas feridas emocionais. E aí você perdoa. E depois você se arrepende. Porque a emoção ainda está aí. Aí no primeiro gatilho que acontece, você sente raiva, você sente tristeza. Aí você diz assim, eu não consigo esquecer. Não, esquecer você nunca vai conseguir esquecer. Muita gente que me pergunta, quando vem fazer hipnoterapia comigo, ô gata, aconteceu uma coisa muito ruim na minha vida, eu consigo esquecer? Não, você não consegue esquecer. Mas você consegue parar de sofrer com aquilo. Isso você consegue. Você não sofre mais. A hipnoterapia, ela tira esse sofrimento. Por quê? Porque ela trata as emoções ligadas àquele fato. Então, por exemplo, quando você foi traída em alguma situação, você tem uma emoção ali. Provavelmente raiva ou tristeza. Se essa emoção ela não for... Bom dia, Maria, seja bem-vinda, Vanessa também. A Stephanie, falamos de perdão, mas descobri que não perdoei ninguém, nem a mim mesma. Mas a blindagem está me ajudando muito. Excelente. Esse auto-perdão é um processo também, mas o auto-perdão, Stephanie, é importante. Muito legal que você trouxe isso. O auto-perdão, ele só acontece depois que, digamos, você perdoa todos que te machucaram. Pode ter certeza disso. É um processo. É um processo. Você precisa... E aqui, quando eu falo você precisa perdoar, não é que você tem que fazer isso porque você tem que fazer. Não. Você, para perdoar verdadeiramente, e não é da boca para fora, você precisa, primeiro, dessensibilizar a emoção. Que é isso que eu estava falando. Essa emoção está aí. Você foi traída, tem raiva e tristeza. Enquanto essa emoção estiver aí, toda vez que você lembrar do fato, você vai sofrer. Agora, dá para você lembrar do fato sem sofrer. Dá para. E esse é o trabalho da hipnoterapia. Então eu preciso, digamos, perdoar essas pessoas, ou pelo menos compreender aquilo que aconteceu, para que eu possa me perdoar. O perdão, ele vem através da compreensão. Não dá para você perdoar sem compreender. E compreender é diferente de aceitar, ok? É diferente de aceitar. Você não pode, você não precisa e não deve, aliás, aceitar uma traição. Mas você precisa muitas vezes compreender. Compreender. Mas antes de compreender, você precisa tirar a emoção. Porque enquanto você tem a emoção, é você olhando para a situação com o óculos da emoção. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, para a gente finalizar aqui, eu quero que você entenda que a hora de você desistir ou parar de seguir um caminho, ou de você deixar pessoas para trás, você precisa avaliar isso de maneira racional. E não há nada mais racional do que evidências.
Se você não tiver evidências, você não perdoa, você insiste, você se engana. E você também precisa curar as suas feridas emocionais. Talvez o seu medo de mudar de emprego, de mudar de profissão, de arriscar numa nova carreira, venha de medos imaginários que você carrega. Por exemplo, o medo da escassez. Porque a tua infância foi uma infância difícil, onde talvez faltou dinheiro, ou você não foi amamentada, ou você não teve conexão emocional com a mãe e isso se quebrou. Você toma a sua decisão baseada nesse medo. E aí você insiste num trabalho que você detesta. Você adoece e inventa muitas desculpas para se manter onde você está. Muitas desculpas. Só que você tem que entender que o tempo está passando. Olha só, nós já estamos quase em outubro de 2023. Daqui a 3 meses, você estará fazendo as suas resoluções de ano novo, as promessas de ano novo. Para alguns, você talvez vá pular ondinhas e vai fazer pedidos. E você talvez vai fazer os mesmos pedidos que você fez no ano passado, no ano anterior. Está na hora de você, de verdade, dar um outro rumo para a sua vida. Está na hora de você tomar as rédeas da sua vida. Está na hora de você fazer escolhas que são boas para você. E desistir daquilo que te adoece é importante. Desistir daquilo que não te faz bem é fundamental. O que não dá é para você permanecer com essa conta emocional negativa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, José Alves. Marlene Padilha, seja muito bem-vinda. De férias com o Marcelo, com o Thiago, que legal. Sejam bem-vindos. Bom dia aí de férias para vocês. A Vanusa, seja bem-vinda. A Eloíde, agora tô com dó do coitadinho, que não tem nada de coitadinho. Dó do coitadinho assim, né? Não tenha dó do coitadinho, mas se você tem é porque existe, isso que você tem que tomar cuidado. Porque talvez a sua mente, ela esteja preocupada com a sua decisão. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Maria Lino de Oliveira por aqui também. Future Kids Odonto, Daiane, seja muito bem-vinda. Que legal que você está aqui. Deixa eu ver aqui a Márcia, referente à minha sogra, não traição de outro. Ixi, aqui acho que é uma conversa que vem seguindo aqui nos comentários, né? Mônica, seja muito bem-vinda. Legal, muito bom. Amanhã, claro, tem live da blindagem emocional para você que é da Comunidade Coragem, ó. Comunidade Coragem, para você que é da Comunidade Coragem, hoje tem encontro. A gente vai receber a Marli Nunes para falar sobre comunicação. Então, esteja às 9 horas. Já mandei lá no nosso grupo o link de acesso, tá bom? E ó, para quem é da mentoria Coragem Estoica, eu vou abrir também esse encontro. Para quem está na mentoria Coragem Estoica, eu vou abrir esse encontro para você também, porque vai ser muito, muito legal. Tá bom? Eu vou mandar depois o link lá no nosso grupo. Amanhã falaremos sobre este assunto aqui, olha só. Dar e receber. Como criar relações mais justas e recíprocas. Como criar relações mais justas e recíprocas. Esse é o tema da nossa live da blindagem emocional amanhã, sexta-feira, tá bom? Uma linda quinta-feira para você. Eu espero que você fique muito bem e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau!